Olá, curiosos! Boa noite, curioso! Boa noite, curiosa! Que dia é hoje? Hoje é quinta-feira, dia daquela conversa com Magalhães Júnior para conhecermos histórias inéditas da televisão. Maga, boa noite! Hoje, não é? Hoje você sempre faz aquele papel de astro especialmente convidado, né? Porque você entra nas histórias dos grandes astros, das grandes estrelas da televisão. Mas hoje você vai ser o protagonista. Está preparado? Bom, a gente está sempre preparado, né, Marcelo? Ou quase. Então vamos lá, vinheta para o nosso astro de hoje. E eu falei isso, Maga, porque a gente fala tanto do seu trabalho de pesquisa, né? E eu queria fazer um programa hoje contando um pouco de histórias dessa pesquisa, né? De contar alguns casos para as pessoas entenderem como é esse seu trabalho de pesquisador, né? De historiador, de garimpeiro da história da TV. Então, começando do começo. Quando é que você resolveu fazer isso a sério? Falou assim, eu vou pesquisar sobre a TV brasileira. Quando é que foi? Na verdade, a ideia não foi inicialmente pesquisar sobre a televisão brasileira. Eu estava num sebo de livros e discos, estava fuçando e pisei em alguma coisa no chão que eu quase escorreguei. Eu olhei, era a capa de um vinil, com o próprio vinil dentro, de um programa que nós já usamos aqui, que era Escolinha do Golias, 1967. E eu olhei aquilo, eu nunca tinha visto aquele disco, e eu perguntei para o dono do sebo, eu falei, quanto que é? Ele olhou e falou, isso daí dá qualquer coisa, R$ 5 e pronto. Eu te juro, eu fiquei meio assim, sem reação, né? Porque para mim aquilo valia ouro, né? O Golias estava vivo ainda. Isso daí faz bastante tempo, deve fazer uns 18 anos, acho. E eu falei, você sabe que disco? Primeiro eu paguei, né? Claro. Claro. Depois, eu falei, você sabe que disco que é esse? O cara olhou e falou, Escolinha, é do professor Raimundo? Eu falei, não, Escolinha do Golias. Ele falou, mas era um cara assim, da minha idade, não era? Se dissesse que era um cara mais novo, que não soubesse quem era o Golias, mas o Golias estava no ar ainda, né? E aquilo me deixou chocado. E na mesma semana, por incrível que pareça, eu estava com uma fita VHS ainda. Eu levei para o SBT e era justamente um show que eu tinha copiado da televisão, da TV Record, e eu coloquei ali no VHS da produção da praça, e uma produtora, amiga minha, ela mora em Portugal hoje, não por causa disso, claro, e era um trecho de Walter Dávila e Otelo Zeloni. E ela olhou e ela falou, quem são? Eu falei, o Zeloni até tudo bem, porque o Zeloni tinha morrido há bastante tempo. Eu falei, Zeloni e Walter Dávila. Ela falou, não conheço. Mas era uma estudante de comunicação, de rádio e televisão, né? Então foram duas coisas que aconteceram na mesma semana. E eu falei, caramba, daqui a pouco as novas gerações não vão saber quem foram essas pessoas que fizeram a história. E foi aí que eu comecei a buscar, a pesquisar, pensando justamente nisso, né? De deixar para as próximas gerações, até para as nossas gerações que consultam, para que
essa história do rádio e da televisão não morresse. Foi assim que começou, foi porque eu pisei na capa de um disco no sebo. Ô, Maga, só para então para o amigo ou para a amiga, o amigo curioso e a amiga curiosa entenderem, quais são os pontos chaves para você de uma pesquisa ou da sua pesquisa? Olha, Marcelo, apesar da internet ser uma ferramenta assim sensacional para pesquisar sobre a TV brasileira, ainda é um trabalho de garimpagem. Uhum. E, para mim, são 3 pontos fundamentais. Na verdade, 2. O primeiro é checar, confrontar o maior número de informações e ver aquele famoso denominador comum entre elas. E segundo, é o bom senso. É você só apresentar alguma coisa quando efetivamente essa informação tiver sido pesquisada e certificada. Caso contrário, é melhor não apresentar nada. Uhum. Ô, Maga, a gente já conversou algumas vezes sobre esse trabalho de pesquisa, eu já te contei casos assim. Falei, nossa, Maga, eu estava pesquisando tal coisa, né? E era uma situação difícil, e aí demora para achar, e você procura de um lado, procura do outro. E quando você encontra o que você está procurando, aquilo que é difícil de verdade, mas te dá uma emoção, te dá uma alegria. Eu queria, então, para a gente compartilhar, né, já que eu falei que a sua pesquisa hoje é protagonista do nosso programa, contar alguns casos de pesquisas difíceis e que foram recompensadas no final. Né? Vamos contar alguns casos, aí você fica à vontade. Do que você vai lembrando assim de momentos que foram especiais para você? Olha, teve vários. Não necessariamente que a pesquisa tenha sido difícil, mas o retorno dela muitas vezes foi surpreendente e emocionante. Uhum. Eu vou começar lembrando de um cara chamado Aloísio Silva Araújo. Aloísio Silva Araújo foi criador de programas de rádio e TV, autor, ator, comediante, humorista, músico, nascido em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, em 18 de junho de 1910. Tem um detalhe aqui. Só nós aqui no Olá Curiosos é que temos essa data. E lá na frente eu vou dizer por quê. E o Aloísio Silva Araújo morreu em São Paulo em 6 de junho de 1974. O Aloísio produziu, criou, escreveu vários programas. Eu vou citar alguns aqui. São Paulo Não Te Aguento. O nome é muito legal. 1959 na TV Paulista. Lotação ponto 5, também na TV Paulista, em 1959. Ele era ator também nesse programa. A famosa Praça da Alegria, em 1960, na TV Paulista, quando o seu Manuel saiu de férias, quem escreveu a Praça da Alegria foi o Aloísio Silva Araújo. E na TV Rio, 1961, ele escreveu O Riso é o Limite. Mas tem 2 programas que fazem parte da minha galeria pessoal, né? 2 programas que, por sinal, nasceram no rádio, fizeram muito sucesso no rádio, foram adaptados para a televisão e também foram sucesso na televisão. O primeiro chamava-se Cadeira de Barbeiro. Foi criado por ele em 1941 para o rádio. Ele, Aloísio Silva Araújo, interpretava um barbeiro italiano chamado Papanatas. E esse barbeiro, em conversa com o cliente, acabava criticando com muito humor tudo que envolvesse o momento vivido no país. A sua adaptação para a televisão aconteceu em 1963, na TV Paulista, Canal 5. Foi uma TV, inclusive,
onde ele permaneceu bastante tempo. O outro programa, Marcelo, foi criado para o rádio, não pelo Aloísio, foi para o Sérgio Porto, foi pelo Sérgio Porto, mais conhecido como Stanislau Ponte Preta. Esse programa que foi criado na metade dos anos 1950 para a Rádio Mairique Veiga, chamava-se Miss Campeonato. Nós também já falamos desse programa aqui. Esse programa foi adaptado para a televisão em 1957, para a TV Paulista Canal 5, e quem fez a adaptação foi justamente o Aloísio Silva Araújo, e ele manteve esse programa no ar até 1964. Eu, particularmente, comecei a acompanhar esse programa, eu adorava esse programa, comecei a acompanhá-lo em 1960, 61. Era um programa que, na verdade, ele era uma pensão em que a dona da pensão chamava-se Dona Liga, os pensionistas eram os representantes dos clubes de São Paulo e a filha da Dona Liga, que era a Miss, ela correspondia à taça que todos os clubes almejavam conquistar no final do campeonato. Muito legal. O Mago, agora, assim, a gente está falando da pesquisa, né? E você relatou detalhes aí importantes, né? Você falou das datas que só nós temos aqui. Como é que você chega a isso, então, né? Qual é o caminho dessa pesquisa para você chegar com essa informação? Bom, o caminho é revistas antigas, né? Jornais antigos, ter muita paciência, ter muito calo no dedo, né? De folhear página por página, ver o que interessa, tal, etc. Mas, às vezes, por mais que você busque, inclusive na internet, né? Você coloca o nome da pessoa pesquisada, vai em alguns sites, é direcionado e tal. Mas, por exemplo, a data de nascimento do Aloísio Silva Araújo, eu não conseguia encontrar. Eu não conseguia saber se Cadeira de Barbeiro, em que ano Cadeira de Barbeiro tinha ido para a televisão. E eu não sabia se Miss Campeonato havia sido uma criação dele. E eu ficava atrás disso. Tal. E aí um dia o Moacir Franco falou, olha, eu conheço um filho do Aloísio Silva Araújo. Me deu o telefone dele. Era Marcos, músico, era no Nordeste. Ele era regente de uma orquestra. Eu liguei para lá. O Marcos havia falecido 4 meses antes. Aí eu comecei a pesquisar tudo que fosse possível de Silva Araújo, que, aliás, são 2 sobrenomes muito comuns, né? E aí eu consegui encontrar um Aloísio Silva Araújo Júnior. Falei, caramba, só pode ser filho dele. E comecei a pesquisar de onde vinha. Ele estava no LinkedIn, mas eu só poderia acessar se eu tivesse me inscrito no LinkedIn. Eu me inscrevi, meu nome está no LinkedIn até hoje por causa disso. Uhum. E aí eu descobri que ele era engenheiro de uma empresa, consegui o nome da empresa e liguei para lá. Foi um parto, porque ele estava viajando, não queria me dar o celular dele. Consegui falar com ele. Mas ele demonstrou assim pouco apreço pela memória do pai. Sério. Ele dizia que ele não sabia, tinha poucas informações da carreira do pai. Não dá para você continuar conversando. Eu agradeci e continuei. Aí eu achei um nome que me pareceu, eu não sei porquê, interessante. E tinha o celular dele. E eu liguei. Ele era neto do Aloísio Silva Araújo. Na verdade, ele era filho
dessa pessoa com quem eu falei. E ele falou, olha, eu sei muito pouco da carreira do meu avô, mas eu tenho uma tia, óbvio, filha do Aloysio, que foi cantora e que mora em Pernambuco. Eu posso dar o celular dela. E eu vim saber que o nome dela era Marta Silva Araújo. E eu liguei para ela. E foi muito interessante, Marcelo. Vocês estão vendo aí a imagem da Marta. Quando eu liguei para ela, quando ela atendeu, eu falei, Marta Silva Araújo? Ela falou sim. Eu falei, eu sou de São Paulo, Magalhães, tal. Trabalho com o Carlos Alberto de Nóbrega, já que o pai dela tinha trabalhado com o pai do Carlos Alberto. Eu falei, eu estou fazendo uma pesquisa a respeito do seu pai. E naquele momento ela começou a chorar. Eu pensei até que a ligação houvesse caído. E ela falava assim, olha, ninguém fala do meu pai há 20 anos. Você é a primeira pessoa que me liga nesse espaço de tempo para falar do meu pai. E aí a gente começou a conversar e ela tirou todas as dúvidas que eu tinha, inclusive essa data de nascimento que eu falei hoje, somente foi por causa da Marta que eu soube quando foi que ele nasceu, né? Ela me confirmou que o pai havia criado Cadeira de Barbeiro e que tinha ido para a televisão em 1963. E ela me confirmou que o criador, ela podia ter dito que o criador era o pai, né? Que eu estava falando com a filha, eu ia acreditar. Eu falei, não, quem criou a cadeira, o Miss Campeonato foi o Stanislau Ponte Preta e ele autorizou meu pai a que transformasse esse programa num programa de televisão aí em São Paulo, né? Então, cara, foi assim, uma emoção, dupla emoção. A emoção de sentir a emoção dela e a de conseguir ter em mãos dados para que eu pudesse colocar para as pessoas como sendo verdadeiros. Muito legal. Vamos mudar de personagem, então. Vamos um outro momento marcante aí das suas pesquisas. Você começou super bem. Bom, esse tem uma... Você vai lembrar disso. O nome artístico dele era Arapuã. O nome de batismo era Sérgio de Andrade. O Arapuã nasceu em São Paulo em 1928 e faleceu aqui em São Paulo também em 2009. E o Arapuã foi um dos maiores frasistas que eu já conheci. Aliás, ele foi um dos que me inspirou a escrever, sobretudo usando períodos curtos e sendo muito objetivo. O Arapuã foi o primeiro a criar para o rádio um programa que reunia esporte e humor. Em 1956, ele criou para a Rádio Pan-Americana o programa O Esporte Está na Mesa. As minhas primeiras lembranças do Arapuã, Marcelo, não vêm da televisão e sim do jornal, porque ele escreveu tanto para o Diário da Noite quanto para a Última Hora. Era uma coluna chamada Hora Bolas. E ele me ensinou, através dessa coluna, a gostar de ler jornal. E as primeiras lembranças que eu tenho do Arapuã estão ligadas à sua criatividade nas transmissões esportivas, no final dos anos 1950, virando ali para os anos 1960, pela TV Record, quando ele introduziu, durante o jogo, uma charge humorística. Quer dizer, o jogo estava ali, aí de repente a bola saía, ia para a lateral, entrava uma charge comentando sobre o jogo. E eu tenho um depoimento de uma coisa que eu assisti, uma charge que eu vi. Eu não vou lembrar qual era o jogo, mas aconteceu durante um jogo que estava chovendo muito e o goleiro de um dos times tomou um frango. E aí veio a charge, o primeiro frango de chuva.
a charge não era ele não era desenhista, mas ele ficava ao lado de um cartunista e ele dizia o que o cartunista deveria desenhar e o que essa charge deveria conter como texto. O Arapuã também apresentou, escreveu vários programas de variedades, sempre com muita cultura e muito humor. E na TV, uma das suas marcas foi a criação de uma campanha publicitária de 1970 que visava reerguer as vendas do Guaraná Antártica, que tinha perdido o mercado para a Coca-Cola. O Guaraná Antártica era tido como refrigerante de criança. Criança e velho, eles diziam. E foi pensando em mudar esse conceito que ele, Arapuã, criou o personagem do Teobaldo, que foi interpretado pelo meu amigo pessoal. Trabalhamos juntos na Praça Nossa, ele fazendo o guarda-juju. Seu nome era Roberto Marques, e o Roberto Marques foi quem interpretou o Teobaldo, personagem criado pelo Arapuã, que fez tanto sucesso que, primeiro, o Roberto Marques assumiu como nome artístico o Teobaldo. E o Guaraná Antártica viu suas vendas explodirem como nunca com esse comercial. Né? Mas só criança que toma. Não, Teobaldo, não me venha com essa de criança. Vamos, seja sincero. Meu irmão disse que Guaraná ele não toma porque já é adulto. Eu não... Não, Teobaldo. Você, um garotão crescido, ainda segue o que os outros dizem? Você nasceu livre, Teobaldo. Continue assim. Um Guaraná da Antártica com mel? Não, Teobaldo. Sim, Teobaldo. Guaraná, champanhe, Antártica. O Maga, só voltando um pouquinho, quando você falou da coluna Hora Bolas, eu acho que uma vez você me contou que você tinha um livro, não virou um compilado dessas colunas Sim. que você guardou de lembrança dessa época? Está aqui, inclusive. Opa! Né? Aqui, ó. A capa é dura, né? A capa é preta, ele não tem nada, mas está aqui dentro. Ela é um exemplar de 1963. Realmente é um compilado de... Está dando para ver? Vamos encher a tela com isso, aí fica melhor para ver. Vou aproveitar, vou ler uma coisa aqui, Marcelo. Uhum. Que ele falava assim que em matérias de foguetes, os norte-americanos só ganham dos russos no dia 4 de julho, que é o dia da independência. Né? Tem várias aqui sobre futebol. Ele diz que para marcar o Pelé é fácil. São só 3 pontos. O primeiro dá combate, o segundo faz a cobertura e o terceiro vai buscar a bola no fundo da rede. Uhum. Isso daqui eu achava simplesmente o máximo, porque ele comentava muito do que tinha acontecido no dia anterior, né? E, como eu falei, ele era um grande frasista. E ele criou, inclusive, uma teoria de que Deus é realmente brasileiro. E ele comprovou isso. Algumas provas de que Deus é brasileiro, assim, trabalhou 7 dias, nunca mais fez nada e está cobrando royalty até hoje. Segundo, nunca foi à escola, porque já naquela época a escola era uma merda. Foi traído por um companheiro de partido ali perto de Belo Horizonte. E a prova final e indiscutível. Morreu entre ladrões. Deus era brasileiro. Ô Maga, e qual foi a grande emoção nessa pesquisa sobre o Arapuã, assim, a grande história?
Olha, Marcelo, essa emoção aconteceu justamente quando nós apresentávamos no rádio o Você é Curioso, que eu fazia uma retrospectiva do humor brasileiro, né, no rádio, e eu homenageei o Arapuã. E a minha emoção, o programa terminava meio-dia, eu me lembro que eu saí para almoçar, e quando eu voltei, meu filho, o Eduardo, eu saí com a minha mulher, o Eduardo ficou em casa. E aí, quando eu voltei, o Eduardo falou, pai, ligou uma mulher chorando muito, me lembro disso até hoje, e chamada Maria Helena. E ela quer falar com você porque você falou do marido dela no rádio. E aí eu liguei para a Maria Helena e é muito maluco, né? Porque você não imagina que a pessoa vai estar ouvindo e ela me agradecia, ela falou, obrigado por você trazer de volta a memória do meu marido. Obrigado por você dizer que meu marido existiu e ter feito tudo o que ele fez, né? Então foi por isso que, inclusive, eu separei uma foto que eu achei na Gazeta Esportiva do casamento dos dois. Olha só. Isso aí. O Enlace Xavier, que era o sobrenome da dona Maria Helena, e Andrade, sobrenome do Sérgio de Andrade. E, na verdade, eu é que tenho que agradecer por ela ter me emocionado tanto. Muito legal, que imagem maravilhosa. Ô, Maga, tem alguma dessas pesquisas, né? Você está contando diferentes tipos de pesquisa, de emoção, de resultado, mas teve alguma que você falou assim, não, essa caiu no meu colo, eu nem precisei correr muito atrás da notícia, da informação, teve algum caso assim? Teve. Eu vou falar do Nenê. Nenê, que foi músico, um super músico, ele era baixista de uma... Na época não se falava banda, era conjunto, né? Nos tempos da Jovem Guarda, que se chamou Os Incríveis. Ele era o Nenê, o baixista dos Incríveis. O Nenê, na verdade, chamava-se Lídio Benvenuti Júnior, nascido em São Paulo em 10 de abril de 1947 e falecido aqui também em Sampa em 30 de janeiro de 2013. Ele era multi-instrumentista. O Nenê tocava baixo, tocava guitarra, violão, bateria, teclado e até pistão. Ele gravou o primeiro disco aos 14 anos, em 1961, fazendo parte de uma banda chamada The Rebels, né? Era uma banda instrumental. Pouco depois, ali, em 1963, iria surgir uma outra banda chamada The Clevers, que foi aquela que me fez apaixonar de vez pelo rock nacional. Eu já estava me apaixonando pelo rock internacional e The Clevers, que era um conjunto instrumental, me fez apaixonar pelo rock nacional. Em 1965, The Clevers passou a se chamar Os Incríveis. E no mesmo ano, o Nenê passou a fazer parte dos Incríveis como baixista. E foram 10 anos ininterruptos do Nenê nos Incríveis, e mais tantos anos depois, de forma intercalada. Eu encontrei com o Nenê e alguns integrantes dos Incríveis algumas vezes pelos corredores das emissoras, mas eu nunca tive a oportunidade de conversar com ele. Desde o final ali da famosa era da Jovem Guarda, o Nenê tinha se transformado num músico de estúdio e músico convidado para participar de shows e turnês, acompanhando cantores e cantoras. Podia ser ligado ao rock
como foi o caso do Raul Seixas, ou ligado à MPB, como foi o caso da Elis Regina. Elis Regina, em 79, foi uma coisa estranha, porque o César Mariano me ligou e falou: Nenê, dá uma passada aqui no meu escritório. Eu falei: legal, né? Fui lá, aí tava baixinha, tava ele. Aí: oi, tudo bom? Tudo bem, então? Oi, o que vocês querem? A baixinha falou: nós queremos que você venha tocar com a gente. Eu? Pô, vocês estão loucos, porra. Eu toco música americana, rock and roll, MPB, bicho. Não, muita responsa. Não sei tocar samba. Como você não sabe tocar samba? Você não fez baile? Eu falei: pô, fiz bastante. Então, você não tocou samba? Ah, tocar samba é uma coisa, agora tocar MPB é outra, né? Daí a Elis vira e fala: tá bom, então vem tocar rock com a gente. Mas me conta, quando é que a pesquisa exatamente caiu no seu colo, nesse caso do Nenê? Rapidamente, para eu mostrar como eu sempre fui fã, está aqui um compacto simples dos Incríveis, quando eles foram no Japão, e um compacto, para não deixar dúvida, que eles foram mesmo no Japão. Esse você não tropeçou no sebo, não, né? Esse é daquela época, eu não tropecei no sebo, não. Uia! Daqui me acompanha, Marcelo, há muito tempo, inclusive, quando eles eram The Clevers, Os Incríveis, aqui. Que incrível isso, hein? O Nenê não fazia parte. O Nenê, ele substituiu aqui o Neno na segunda fase, vamos dizer assim, dos The Clevers, Os Incríveis. Mas um dia, eu estava ouvindo de madrugada, que eu sou notívago, né? Estava ouvindo de madrugada uma rádio, e era um programa de entrevista, rádio ao vivo, e o cara falou, o comunicador falou: nós estamos aqui com o Nenê dos Incríveis, que está lançando um livro. Pô, para mim, já virou dia, né? Uhum. Eu fiquei ouvindo, e aí a entrevista com o Nenê, ele contando que ele estava lançando um livro, e aí no dia seguinte, adivinha, eu fui e comprei o livro, está aqui, né? Esse também é da época? Nos 60 e 70, eu estava lá. Mas esse você comprou depois ou é também da época? Como? Esse você repôs ou é também da época? Não, esse daqui é assim, de 2000 ele lançou esse livro aqui em 2010, 2011. Ah, então é mais recente agora. Ah, sim, é mais recente, tanto que já vinha com um CD. Olha, né? Tá. Quer dizer, bem recente, né? Eu já tinha CD, né? Uhum. E aí eu li esse livro numa noite e tinha um e-mail. E eu tenho por uma característica procurar agradecer às pessoas, de certa forma, aquilo que eles fizeram na minha vida, né? Por exemplo, eu não pude falar com o Arapuã. Minha forma de agradecer o Arapuã é não deixando morrer a obra dele. A mesma coisa a Luísa Silva Araújo e tantos outros aqui de quem a gente fala. Agora, quando eu consigo falar com a pessoa, eu tenho a oportunidade, eu faço questão de dizer: pô, obrigado pelo que você representou na minha vida. Eu mandei um e-mail para o Nenê, me identificando e agradecendo por tudo aquilo. Primeiro, por me fazer recordar. E ele jogou muito limpo nesse livro aqui. Ele conta tudo da vida dele, sem menor constrangimento, momentos de altos e momentos de baixo, né? E falei: pô, você foi muito corajoso. Cara, eu só tenho a agradecer pelo livro e por tudo. Todas as músicas. O Vendedor de Bananas, né, que foi uma música criada pelo Jorge Ben. Jorge Ben procurou Os Incríveis e falou: olha, eu quero que vocês gravem essa música, mas eu quero que o Nenê cante.
E a música foi cantada por ele, né? E para mim, como é que eu vou falar? Estupefação. Seu júbilo. Eu recebi um e-mail dele me dando o telefone e falando, me liga. E aí eu não tive dúvida, né? Eu liguei para ele e nós conversamos durante, eu acho que sem mentira nenhuma, umas 2 horas no telefone, falando do livro e recordando o tempo da Jovem Guarda, que para mim, né? Eu tenho 68 anos, no tempo que a Jovem Guarda começou, eu estava de 13 para 14 anos, aquilo foi um momento mágico, e assim como foi mágico para ele também. Uhum. E aí, Marcelo, passam-se os anos, passa 2 anos, e mais uma vez eu ouço no rádio que o Nenê ia fazer uma jam session com um outro cara que eu conhecia só por e-mail, que era o Luiz Loy. Luiz Loy, que teve um quinteto nos anos 60. Nós já falamos dele aqui, quando falamos do Fino da Bossa. Luiz Loy acompanhou durante muito tempo Elis Regina. Ia ter uma jam session dos dois, que não se conheciam. Quer dizer, não se conheciam musicalmente. Né? Um era mais MPB e tal, etc. O outro sempre foi mais rock. Aí eu não tive dúvida. Eu devia um obrigado pessoalmente aos dois, porque, na época, eu escrevia uma coluna no site do Milton Neves, O Terceiro Tempo, uma coluna de humor esportivo. E eu não sei por que cargas d'água, o Luiz Loy e a mulher dele, a Mara, eles replicavam para meio mundo a minha coluna. Nós tínhamos um amigo em comum, que era o falecido maestro Wilson, né? Que era do SBT. Então, muita gente me mandava e-mail, pô, parabéns, eu não sabia nem quem era. Era um amigo deles. E eu fui a essa jam session. Conheci o Luiz Loy pessoalmente, conheci a Mara, a esposa do Luiz Loy, pessoalmente, e aí fui dar um abraço no Nenê. E aí, mas sabe a coisa de parecer velhos amigos? E aí ele falou, olha, eu não sabia que você vinha, mas olha, eu tenho uma coisa aqui, mas é filho único. E eu faço questão de entregar para você. Isso aqui, Marcelo, um CD. Aqui, Nenê Benvenuti, está aqui o CD. Desculpa a mão tremendo, mas é que eu estou extremamente emocionado, porque ele falou, pela primeira vez não, nesse CD eu gravei inteirinho sozinho, no meu estúdio. As músicas são minhas, eu toquei baixo, claro, toquei guitarra, toquei a bateria, teclado e fiz os arranjos. Eu queria que ficasse com você. E o cara foi muito maluco, né? Porque eu estava falando com um cara que era meu ídolo, né? Era uma parte de um grupo que eu sempre gostei. E 3 meses depois, o Nenê veio a falecer. Então, parece que ele queria deixar para mim esse CD, né? Então, cara, a pesquisa caiu no meu colo. Né? Eu não fui atrás dela. Ela me procurou pelo rádio e eu tive o privilégio de agradecer ao Nenê e ao Luiz Loy momentos tão felizes aí da minha vida e certamente da vida de muitas pessoas. Ô, Maga, para a gente terminar essa conversa, está muito emocionante. Eu acho que a gente acertou muito aí na ideia de falar das suas pesquisas. Eu queria lembrar de um momento que eu fiquei muito feliz de ter ajudado a encontrar uma personagem da televisão brasileira que estava sumida, né, que eu conheci graças a você.
Então, eu queria que você começasse a contar, né, a história da Jaqueline Mirna, né, que você levantou a bola e depois eu fui lá cabecear, né? Inclusive, ela vai completar mais um ano de vida depois da manhã, né? Dia 4 de dezembro. Opa, então sábado a gente faz uma homenagem para ela lá também, porque tem isso matérias aí. no site do Guia dos Curiosos com a Jaqueline Mirna, olha só. Não sabia dessa. Então, a Jaqueline, ela nasceu em Bucareste, capital da Romênia, em 4 de dezembro de 1944. E, ainda adolescente, ela chegou ao Brasil e aqui ela conseguiu um emprego na TV Excelsior como bailarina. E ali ela começou também a ter pequenas participações como atriz, principalmente no Moacir Franco Show. Um pouco depois, ali em 1965, mais ou menos, ela foi contratada pela TV Record e começou a participar de vários programas da TV Record, dentre eles a Praça da Alegria, contracenando com Manuel de Nóbrega. Por ter o sotaque que se assemelhava ao francês, a Jaqueline interpretou assim um papel da femme fatale, né? E se tornou um dos maiores sex symbol da TV brasileira ali nos anos 1960. Esse personagem era uma francesa que não era francesa, porque ela era romena, mas todo mundo jurava que ela fosse francesa, né? Por causa do sotaque. E ela tinha um bordão, que era brasileiro é tão bonzinho. E esse R carregado era um charme, principalmente quando ela se referia a uma cidade aqui do interior de São Paulo chamada Araraquara. Quando ela falava Araraquara, o público vinha abaixo, né? E a Jaqueline também participou de alguns filmes, como As Amorosas, As Cariocas, As Confissões de Frei Abóbora, onde ela contracenou com o Tarcísio Meira. Aí, nos anos 1970, ela foi contratada para fazer um seriado nos Estados Unidos, foi para lá e dela nunca mais se soube. Isso até o dia em que eu falei dela no programa Você é Curioso no rádio. Exatamente. E aí o que aconteceu, Marcelo? O que aconteceu é que eu achei que o Maga estava passando uma missão para tentar encontrar a Jaqueline Mirna. Eu adoro essas histórias. Eu vou confessar aqui que eu conhecia pouquíssimo da vida dela, né? Eu tinha ouvido uma referência, porque alguma vez alguém disse desse personagem brasileiro é tão bonzinho, que depois outras atrizes incorporariam esse bordão, né? Lembro da Kate Lira, né, que foi uma que Kate fez. Lira, que é americana, né, radicada no Brasil. Então, assim, era o pouquíssimo que eu tinha ouvido falar de Jaqueline Mirna, não sabia da importância dela na televisão, quando o Maga contou. Falei, bom, eu vou procurar Jaqueline Mirna, né? Eu gostava de ficar procurando gente pelo Google, na internet, e jogava Jaqueline Mirna, apareciam algumas pessoas nos Estados Unidos, né? Que o Maga deu a dica. A última vez que alguém ouviu falar dela, ela casou, largou a profissão e foi morar nos Estados Unidos. Na verdade, foi ao contrário. Ela foi para os Estados Unidos, casou e largou a profissão. O marido não queria que ela trabalhasse, aquela coisa meio anos 70, né? Bom, então comecei a procurar Jaqueline Mirna. Eu sei, Maga, que eu cheguei a assinar, eu tive que assinar um lugar lá que era alguma coisa de genealogia, uma coisa de genealogia nos Estados Unidos, e eu tinha que pagar em dólar, e a assinatura mínima era 6 meses de assinatura por $20 cada mês. Eu sei lá, $120 para assinar. E aí apareceu uma Jaqueline Mirna que tinha morrido, outra Jaqueline Mirna, não sei o quê, mas não batia, né? Essa tinha nascido nos Estados Unidos, e eu ali. Aí eu tive uma ideia de procurar referências dela na internet, então algumas pessoas citaram a Jaqueline Mirna, e eu comecei a ler os comentários dos posts, né, para ver se tinha eu queria alguma pista. Aí eu comecei a ler os comentários.
Aí, num desses posts na internet, bem no fundo, tinha uma pessoa chamada Ken, né, Ken Pound, que disse assim, ela é minha sogra, em inglês, né? Ela era minha sogra, ele escreveu em inglês. Falei, gente, esse é o caminho. É um americano que viu a publicação e está dizendo que é a sogra dele. Aí eu entrei no Facebook desse rapaz, o Ken Pound, mandei uma mensagem para ele e vi que entre os amigos dele tinha uma Jack Pound, né? Falei, só pode ser, porque os traços lembravam muito. E aí eu falei, é ele, né? É ela, achei. Isso acho que foram 2 semanas, Maga, 2 ou 3 semanas. Mandei a mensagem para ele, né? Mandei a mensagem para ela, e ela respondeu depois de 2 dias, dizendo que era ela mesmo, que ela tinha mudado, que ela não esperava que no Brasil ainda se lembrassem dela. E eu expliquei, né, que as pessoas procuravam com Jaqueline Mirna, ninguém sabia do novo nome dela. E, inclusive, depois disso, ela criou uma outra página no Facebook como Jaqueline Mirna. E naquele final de semana, eu e o Maga fizemos a entrevista com ela, para ela contar toda essa história, né? E foi muito emocionante, né, Maga? Eu me lembro que eu falei, como é que é você curioso em romeno? Ele falou, caramba, eu não me lembro mais como é que se fala. Mas foi muito legal. Ela foi muito... E a emoção dela, eu não acredito que vocês se lembram de mim. Isso, você, exatamente. Né? Obviamente não lembrava porque você era muito pequeno, mas eu já era assim, pré-adolescente. Ela não foi uma das minhas namoradas porque eu não teria coragem de namorar um mulherão daquele tendo só 13 anos. Era muita areia para o seu caminhãozinho na época, né? Era muito. Então, nem pensava nessa possibilidade. Mas a emoção dela em saber que tinha gente no Brasil, ela imaginava assim, que ela tivesse morrido para a memória da televisão brasileira, né? E, vamos dizer assim, quase, mas a gente fez ressuscitar, né? E não foi depois do 3º dia, demorou bastante tempo. E foi legal que, ao criar, né, quando ela conversou com a gente, ela criou a página do Facebook da Jaqueline Mirna, e foi sensacional a quantidade de fãs brasileiros, né, ouvintes do programa, com certeza, mas fãs brasileiros que se emocionaram, assim, já estavam à procura dela há algum tempo, sem notícias, né, e ela ficou muito feliz. Eu lembro que ela agradeceu demais essa alegria que nós demos a ela, porque ela não fazia ideia, não só ela, né, a filha, o genro, os netos, né, foi uma alegria geral. Então, um momento... E ex-colegas, né? Me lembro que eu cheguei no SBT, na gravação da Praça é Nossa, e eu falei para o Zé Bonitinho, o Jorge Louredo, para o Carlos Alberto, para o Moacir Franco, que foram os 3 que trabalharam com ela, e falei, vocês não imaginam com quem eu falei pelo telefone. Quem? Jaqueline Mirna. Até teve uma brincadeira do Moacir, falou, mas tem telefone no céu? Porque eles imaginavam que ela tivesse morrido, né? Uhum. E eu falei, não, cara, ela está viva, mora nos Estados Unidos, tal, etc, etc. Mandou um abraço, um beijo para todo mundo. Tal. Foi uma emoção muito grande, né? Nossa, quando a gente me entrevistou, minha, quando eu passei essa informação ali para os ex-colegas, né? Companheiros, foi super gratificante e é por isso que a gente continua fazendo programas como esse daqui, né? Que faz valer a pena quando a gente lê um comentário, né? Puxa vida, eu assistia com a minha avó, porque, né, isso é muito a minha cara também, né? Eu assistia com a minha avó, meu avô, meu pai curtia, tal, etc. A pessoa não viu, mas através da gente está lembrando daquilo que
o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, a tia, eu gostava, né? Então, isso é super gratificante. E vamos continuar fazendo. Hoje vamos encerrar por aqui, que está todo mundo com fome, querendo jantar, mas quinta que vem tem mais, e no sábado você acompanha no Olá Curiosos um trecho sempre aqui do Quem Te Viu, Quem Te Vê, e todos os 65 programas já apresentados, produzidos e pesquisados pelo Magalhães Júnior estão à sua disposição no canal do Guia dos Curiosos no YouTube. Então é só entrar na playlist Quem Te Viu, Quem Te Vê e maratonar, pode ver quantas vezes quiser. Maga, acertei em cheio no tema de hoje, hein? Adorei essas histórias dos seus bastidores de pesquisa. Um grande abraço para você, boa noite, até semana que vem. Um abraço, Marcelo. Abração e o Maga me ensinou no programa de hoje que a gente sempre tem que agradecer por esses momentos, dessa alegria que as pessoas nos dão. Então, Maga, muito obrigado, viu? Até a semana que vem. Obrigado, Marcelo.